Quero trazer mais um detalhe e outra informação importante dessa quinta-feira também. O presidente Lula confirmou hoje a indicação de seu advogado e amigo pessoal, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos já analisar a indicação e depois eu vou trazer as falas de Lula e justificativas para essa indicação. Como é que você vê, Piperno? Cristiano Zanin, advogado que atuou ali e protagonizou, as ações de Lula diante da Lava Jato e que, inclusive, conseguiu garantir que Lula estivesse hoje, mais uma vez, no cargo de presidente da República. Olha, eu já falei sobre esse tema aqui algumas vezes, porque eu acho que eu, por exemplo, sou admirador das qualidades aí do advogado Cristiano Zanin, né? Um jovem que tem aí uma tremenda carreira pela frente, fez muito aí em defesa do atual presidente, mas Cristiano Zanin é o terrivelmente evangélico versão Lula. É o André Mendonça de Lula. 5h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Esperamos vocês daqui a pouco, hein? Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. Por que o ministro terrivelmente evangélico do lado de Lula, hein, Fábio Piperno? Porque o ministro André Mendonça, nomeado por Bolsonaro lá para o governo, era alguém próximo, não só dele, da primeira-dama. Aliás, no dia em que a indicação dele foi confirmada, né, pela votação no Senado, eu lembro lá da primeira-dama dando uns pulinhos, vibrando, ao lado dele, inclusive, era amiga dele, era alguém próximo e foi nomeado exatamente para, segundo o próprio presidente da República à época, para eu ter alguém com quem eu possa tomar cerveja e tal, alguém próximo. Zanin é o terrivelmente evangélico de Lula. Olha o que disse Lula, eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que ele se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Gustavo Segré. Devolução de favores, isso para mim se chama devolução de favores. Eu cheguei a ser presidente por causa do teu trabalho. E em função disso eu te devo uma, tá aqui. Agora vai ter que soltar mais emendas para que o Senado aprove o Zanin. Mas você acha que teria dificuldade de aprovação no Senado, que tem já mais aliados, uma base mais robusta para Lula, Alan Gani? Difícil, Evandro, deve passar essa sabatina. Não vimos o Senado negar a entrada de nenhum ministro até agora, né? Exatamente. Independentemente de quem vem a indicação. Essa sabatina no Senado, seja para ministro do Supremo, presidente do Banco Central, é um jogo de cartas marcadas, né? Tem um teatro ali, algumas perguntas duras, mas no final das contas, o ministro acaba sendo indicado. Agora, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Ele foi advogado do Lula e um advogado, como disse o Segré, fundamental, porque ele conseguiu anular a condenação, do presidente Lula e ele só está aí eleito por conta disso. Então ele deve muito ao Zanin. Agora, ele vai num julgamento, por exemplo, que envolva o Lula, o PT ou amigos do Lula, quer que seja, ele vai se declarar um juiz suspeito? Porque a gente já teve demonstração no passado, do caso do Dias Toffoli, que, por exemplo, absolveu o João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara do PT, absolveu o Zé Dirceu, descondenou o próprio Lula. É claro que ele pode ter agido tecnicamente, pode, mas gera uma desconfiança. Ah, mas tá vendo? É porque o Dias Toffoli, gera esse tipo de questionamento. Ah, ele foi advogado do PT, ele foi advogado-geral da União. Então, não vejo que é uma boa justamente para não ter o discurso de conflito de interesse. Fala, Segré. Lembremos que o Dias Toffoli, há pouco tempo atrás, manifestou publicamente que ele participou da determinação de sentença do Genuíno para poder diminuir a pena, porque ele não acreditava que ele fosse tudo isso que falavam dele. Então não tem essa questão de isenção em função do que o cargo que ocupava, defensor do PT, no caso do Toffoli, defensor do Lula, no caso do Zanin, e outra. Se ele se manter fora, ficam 5 e 5. E se o risco seria 5 e 5, sempre o empate a favor do réu. E como vai ficar aí? Exatamente. Pessoal da rádio já está de volta, estamos unidos em todas as plataformas. Pessoal, falamos aqui da indicação de Zanin, feita hoje por Lula. Cristiano Zanin, advogado de Lula, inclusive para defendê-lo contra a Operação Lava Jato. Ô Fábio Piperno, você acha que Zanin pode ser colocado em posição constrangedora a depender do processo que chegue a ele assim que começar a atuar no STF, se o Senado permitir? Eu acho que, por exemplo, vamos imaginar que um processo envolvendo o Sérgio Moro chega ao STF. Eu acho que o doutor Zanin deveria se declarar impedido. Por sinal, o ministro Barroso faz isso em algumas questões relacionadas, acho que a bancos.
E é muito raro que qualquer juiz do Supremo tome esse tipo de posição. Eu, honestamente, não tenho me lembrado. Por exemplo, André Mendonça, eu não vi se colocar como alguém aí suspeito tal em nenhum processo de interesse do ex-presidente. Então, essa é uma prática que, infelizmente, a gente não tem visto aqui. Agora, eu não acho que a aprovação dele seja tão suave assim. Por quê? Porque isso tem que passar pelo Alcolumbre. O Alcolumbre, vamos lembrar que ele não faz nada de graça. Ele congelou a sabatina do André Mendonça por 5 meses. Sim. Por uma pinimba eleitoral lá. Levou ali em banho-maria. Exatamente. Eu quero saber de vocês, em relação a Lula e a indicação do Zanin, se isso também torna, de certa forma, uma hipocrisia as críticas que o grupo de Lula e do PT fazia de Jair Bolsonaro no momento em que ele também conduzia essas indicações, Alan Gani. Sem sombra de dúvidas, né? E aí, a narrativa do PT foi sempre, aí em relação à Lava Jato, o juiz Sérgio Moro é um juiz suspeito, depois de que veio a público todo aquele grampo ilegal lá do Intercept, né? Que não poderia ter sido utilizado no julgamento do Supremo, mas pode ser que tenha influenciado. Por mais que seja natural numa grande operação aí da Polícia Federal, envolvendo o Ministério Público e o juiz Moro, as conversas entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, até porque eles conviviam diariamente. Então também não vi nada demais naqueles autos. Mas o fato é que o PT sempre criticou, né, essa parcialidade. E agora, foi algo bastante escancarado e que não foi obtido com gravações ilegais e nada disso. Foi simplesmente o Zanin, ele foi o advogado do Lula, que libertou o Lula e que fez com que o Lula pudesse concorrer à presidência da República. Vai ser uma hipocrisia, com certeza. Objetivamente, Gustavo Segré. Não, acho que não deveria. As questões do Estado não deveriam ser pessoais. E me parece que nesse caso estamos falando de uma pessoa que, além de jovem, ele vai ter, se aprovado, muitos anos de STF. E a pergunta é, como alguém poderia acreditar numa questão de uma determinação judiciária provendo desse ministro, se eventualmente for aprovado, considerando o seu histórico de muito contato com o presidente Lula e muito participativo para a oportunidade que o presidente Lula teve em função das anulações para ser presidente? É muito confuso. Piperno, o Zanin tem 47 anos de idade. Objetivamente, como que você vê? Não, eu lamento, eu disse antes, é o terrivelmente evangélico versão Lula. Veja, eu sou muito crítico em relação a isso, porque se a gente pegar todas as últimas indicações, quase todas as últimas indicações para o STF, são de ministros, ou de candidatos, no caso dele, que trabalharam com presidentes. O Alexandre Moraes foi ministro Temer. O Gilmar Mendes era ligado ao Fernando Henrique Cardoso. O Toffoli, que a gente citou, era advogado do PT. O Zanin agora é advogado do Lula. O André Mendonça, um cara ligado ao Bolsonaro. Participou do governo Bolsonaro. Então, eu acho que o Congresso deveria repensar não a história de quem indica, de como vota, mas principalmente de quem pode ser indicado.